A paz de Cristo, irmãos. Uma vez mais, nós estamos reunidos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Jesus ressuscitou dos mortos e é isso que nós estamos compartilhando. Nós estamos falando do surgimento, ressurgir, ressuscitar, ressurreição. Acaba dando na mesma, né? Acaba sendo a mesma coisa. Ressurgir, ressuscitar, reviver, retornar, acaba sendo que a mesma coisa. Mas nós estamos falando da ressurreição de Cristo. Cristo realmente ressurgiu. E terminando a ressurreição de Cristo, nós entraremos na ressurreição dos homens. Ressuscitar, ressurgir, reviver, retornar e até mesmo se livrar de um grande perigo, revigorar. Então, tudo isso faz parte da ressurreição de Cristo Jesus e nós estamos meditando nisso. E o nosso texto básico, nós falamos no vídeo anterior sobre as confusões provocadas pelos os que escreveram a Bíblia por muitos erros de interpretação. Os que interpretaram ela realmente deixaram muitas confusões. Vocês viram aqui que Mateus fala de um anjo que estava ali no sepulcro. Marcos fala de um mancebo, um jovem, que poderíamos entender que seria a mesma coisa. Mas nós temos que entender que nós estamos ensinando isso, ensinando a palavra de Deus para pessoas sábias, para pessoas que conhecem, para pessoas que estudaram e para pessoas que nunca pegou na Bíblia, né? E que não vai ter oportunidade de pregar porque não estudaram. Então, nós temos que deixar isso bem claro. Em Lucas, nós vemos lá 2 homens. Atos dos Apóstolos, 2 homens, no que diz respeito à sepultura de Jesus e à ressurreição de Cristo e o ressurgimento de Jesus. No Evangelho de João, já fala de 2 anjos, quando as irmãs chegam no sepulcro. Então, essas contradições que tem através das interpretações, não da Bíblia, da palavra de Deus. A palavra de Deus não se contradiz, mas a Bíblia tem esse monte de erros de interpretação que nós poderíamos olhar e falar, não, isso está certo, como por exemplo, 2 varões, mancebo, jovem, 2 homens, 2 varões, podemos entender como sendo a mesma coisa. Mas fica aí as questões e fica aí as contradições, ou melhor, eu poderia dizer contradição, mas vamos colocar como sendo erro de interpretação. Porque João fala de 2 anjos, porque Lucas fala de 2 varões, ou de 2 homens, ele fala de 2 homens ali. Nós poderíamos juntar ali Lucas e João e Atos dos Apóstolos como sendo certos. Eles 2 diz de 2 homens, eles 2 diz de 2 anjos, eles 2 e Atos dos Apóstolos diz de 2 homens. Então nós podemos entender que homem coloca na posição de anjo, porque assim seremos quando nós ressurgirmos com Cristo, seremos como os anjos de Deus. Então nós podemos colocar isso como sendo iguais, né? Mas anjos, no contexto geral, no que diz respeito à hierarquia de Deus celestial, não ocupa a posição de homem. Não. Quem ocupa a posição de homem é Jesus. E o anjo, nós podemos entender por conta de que nós, quando morrermos em Cristo, ressurgiremos, como diz Paulo, com o corpo do Senhor. E Jesus diz que nós seremos como os anjos de Deus. Assim nós podemos entender, nós podemos compreender e dizer que está certo.
né? Mas, de acordo com o desentendimento na interpretação de Mateus e Marcos, e Lucas e João, e Atos dos Apóstolos, nós não podemos dizer que está certo, porque esse Atos dos Apóstolos dá como dois homens que levou Jesus, subiu ao céu. Jesus subiu ao céu, os dois homens estavam com eles, dois anjos. Atos dos Apóstolos diz isso, dois homens, nós podemos entender. Lucas, dois homens, e João, dois anjos. Então, se eu for separar tudo, eu vou dizer que só Lucas e Atos falam de uma mesma coisa. Já Mateus e Marcos e João falam todos ao contrário. Porque João fala de dois anjos. Marcos fala de um anjo, de um homem, um jovem, ou em outra tradução, um mancebo. Já Mateus fala de um anjo. Então Mateus com João não combina, porque João diz que é um anjo, Mateus diz que é um anjo e João diz que é dois. Marcos já diz que é um jovem, mas nós entendemos como certo porque dá-se a entender que seria anjo. Podemos entender como certo, mas eu não coloco nada disso como certo, tá? Eu vou dizer para vocês que podemos entender como certo, mas como interpretação não está nada certo. Os 4 evangelhos e o Atos dos Apóstolos, totalmente um balanceado com o outro. Um não combina com o outro. Não tem conversa não. Não adianta, não tem conversa. Sabemos a verdade. Cristo ressurgiu. Cristo ressuscitou. Amém? E nós precisamos entender. Antes eu peço que você se inscreva no canal e deixe seus joinhas aí, seu like, se você quiser nos ajudar, por favor. Mateus 28, para nós iniciarmos. O versículo de número 1 diz: Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu, ou ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Muito bem, então aqui nós temos essa prova clara de que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. Nós vamos andar muito na Bíblia nesse vídeo para entendermos realmente a ressurreição de Cristo. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21. Ele diz: Desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressurgir no terceiro dia. Aqui está Cristo profetizando e dizendo que ele iria ser morto, mas que ele iria ressurgir. E o que nós acompanhamos aqui, estamos vendo aqui em Mateus 28, é que verdadeiramente ele ressuscitou. Dá uma olhada em Mateus 17, versículo de número 23. Vejam, eles o matarão e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Então Jesus estava dizendo aqui: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, mas no terceiro dia
eu vou levantar dos mortos, eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar, eu vou reviver, eu vou voltar à vida. Era isso que Jesus estava profetizando, estava declarando, porque já estava escrito e tinha que acontecer. Marcos capítulo de número 14. Marcos, Evangelho, capítulo 14, no versículo de número 28. As declarações é quase que as mesmas. Dá uma olhada. No versículo 27 diz: Disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei diante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Então vejam aqui que ele anuncia a sua morte e também a sua ressurreição. E aqui o Pedro, empolgado, afoito, podemos dizer assim, feliz, ao lado do mestre, ele declara: eu vou negar o Senhor nunca. Mas Jesus disse: prende as ovelhas, fere o pastor, e as ovelhas se dispersam. E realmente isso aconteceu. Ele foi prego, foi crucificado, sepultado, e quando ele ressurge, os discípulos já estavam cada um nos seus afazeres e já não a esperava mais em Cristo, até que ele ressurge. Mateus novamente. Capítulo de número Mateus capítulo 27. Mateus 27, o versículo de número 52. Veja o que nos diz a Bíblia. O 51. Nesse instante o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram ressurgiram. Então vejam aqui que essa ressurreição aqui desses mortos é o que vai entrar na nossa ressurreição. Como eles ressurgiram? Como eles vieram? Como eles voltaram? Se você for analisar aqui a ressurreição deles, você não vai ver nada sobre a forma que eles ressuscitaram. Mas nós falaremos sobre a nossa ressurreição, que é essa ressurreição desses aqui. Aí diz assim, versículo 52: e saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, verdadeiramente, a ressurreição é algo real, perfeito, que acontece. Marcos capítulo 9, e no versículo de número 10. Vejam o que nos diz a Bíblia. Marcos 9, 10. Eles guardaram o caso entre si, perguntando
Eu vou repetir. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria o ressurgir dentre os mortos. Jesus disse para eles que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, ser morto, sepultado, iria ressurgir dentre os mortos. Por isso que eu digo para vocês sobre aquilo que está lá em João, Marcos, Lucas e Mateus, sobre os anjos e os homens que estavam ali no sepulcro. Por quê? Porque os apóstolos estavam com Cristo e não tinha conhecimento, irmão. Tem muita gente que não conhece. A Bíblia nos traz confusões que nós pregadores, em vez de estar preocupado com os nossos bens, com os nossos interesses, como está a turma aí na igreja, essa gente da igreja, que está preocupada em arrumar uniforme para fazer as cantorias, para o gospel, para essa coisa toda nojenta que está aí, que não me diverte e não diverte nenhum que está no Espírito, viu, queridos? Então, ele se preocupa com isso e esquece da realidade, de explicar a verdade, de falar para que o povo possa entender. Por isso o povo está perecendo. Jesus disse: meu povo perece porque eles faltam conhecimento. Quando a pessoa não tem entendimento e você fala para ele, faz isso, ele vai fazer porque está achando que está certo, está confiando em você. Por que as pessoas passaram 4 anos adorando um homem dentro da igreja? Porque não foi porque você quis, você foi influenciado por quem? Por eles. Então você pega a Bíblia, olha aqui, o que Jesus está dizendo. Deixa eu ler mais para trás um pouquinho para tu entender melhor. Versículo 2, Marcos 9, versículo de número 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavadeiro na terra as podia alvejar. E pareceu-lhes Elias com Moisés e falava com eles. Esse assunto, Elias e Moisés aqui, queridos, é um assunto que nós vamos meditar futuramente, porque eu vejo pastores indo em debate de igrejas grandes aí, mas de igrejas grandes mesmo, pastores teólogos e que têm coragem de falar determinadas coisas sobre essa transfiguração aqui, que é absurdo dos absurdos. Mas nós veremos quando falarmos da nossa ressurreição. Então, o versículo 5. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, ele não sabia o que dizer, por estar assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. Ao descer eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Então Jesus previne os seus discípulos, porque os seus discípulos indoutos não tinham conhecimento nem do reino de Deus, nem da palavra, nem do que era morrer e ressuscitar, nem do que era ressurgir, nem do que era a ressurreição de Moisés e o arrebatamento de Elias e de Enoque. Eles estavam atônitos, eles não sabiam. Além de não saber,
não tinha fé o suficiente para poder entender. Então Jesus, com cautela, com cuidado, previne eles disso. Então ele disse, no versículo de número 10, no versículo de número 9: ao descer eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros: o que seria o ressurgir dentre os mortos? Percebe, querido? Você percebe que um detalhe, as pessoas falam que para um bom entendedor um ponto, uma vírgula é uma maravilha, né? Um ponto, uma vírgula é um discernimento e que todos precisam compreender. Então, por que eu trato a Bíblia com esses detalhes? Por que eu trato a palavra de Deus com esses detalhes? Porque a palavra de Deus é sim e não, tá? Então nós não podemos barganhar as coisas para dizer que está certo, isso está certo, isso está certo. Está errado. As traduções na ressurreição de Cristo, no que diz respeito à entrada na porta, à entrada do sepulcro, tirar a pedra, aqueles que ali estavam, que tiraram a pedra para as irmãs, quando diz um anjo, quando diz um jovem, quando diz um mancebo, 2 homens, mancebo, tudo está ali sem firmeza, sem posição. Uma pessoa que entende a Bíblia, que compreende a palavra de Deus, mais do que esses aqui, porque esses aqui não compreendiam nada, andando com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus, vendo milagres de Jesus, eles não entendiam o que era ressurgir. Mas eles não sabiam o que era ressuscitar, porque eu nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Eu também nunca vi ninguém ressuscitar. Mas a igreja de fulano ressuscitou. Então o quê? O que ressuscitou lá? Para de estar enchendo bola de mentiroso, que você vai morrer com a mentira deles também. Ressuscitou nada. Então, o que ele diz? Que ele está dizendo aqui? Mas nos dias dos apóstolos já tinha acontecido a ressurreição através de Cristo. Só que havia ressurreição não daqueles que morreram e foram sepultados. Você vai entender o que significa isso e você vai entender perfeitamente o que acontece com Elias. Eu vou fazer uma pergunta para um pastor que tem falado sobre Elias aí. Ou melhor, Moisés. Ele vai ter que dar conta do corpo de Moisés. Então está dizendo aqui, versículo de número 11. E interrogaram-no: por que dizer os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, pois está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram a seu respeito está escrito. Então, tem gente esperando Elias vir ainda. Tem gente pregando que antes do arrebatamento vem Elias, antes do anticristo vem o Elias e prega aí. Sabe, irmão, é cada coisa que para ouvir, você tem estômago para aceitar tudo isso. Por quê? E o que Jesus está falando dos apóstolos aqui? Mas os apóstolos dizem para ele: mas o Elias não vai vir antes? Ele disse: Elias já veio. Quando se profetiza que Elias viria para ensinar, estava falando do espírito de Elias, ou seja, o Espírito Santo de Deus que estava em Elias haveria de vir e tomar posse de um homem, e aquele homem iria anunciar o Evangelho tanto quanto Elias, ou muito mais do que Elias. Então esse homem que Jesus está se referindo chama-se João Batista, que veio na virtude de Elias, que veio no espírito de Elias. E Jesus disse: o que fizeram com João Batista?
O que fizeram com Elias? O que fizeram com João Batista? Se você for olhar Elias profeta, você vai ver que Elias escondeu até em caverna, porque a prostituta Jezabel, que hoje manda nas igrejas, o espírito dela manda nas igrejas evangélicas, correram por toda parte tentando matar o profeta. Mas o profeta era de Deus, e Deus o arrebatou para si. Já o João Batista veio com outro ministério, e o ministério de João Batista era aplainar os caminhos do Senhor, simbolizando o que Cristo iria passar, o que iria acontecer com Cristo. Assim aconteceu também a João Batista, degolado pelo Herodes, por dizer: não é lícito possuir a mulher do teu irmão, no que diz respeito vida adultério, na carne. Esse adultério é o adultério da carne, o adultério de um casal, adultério de um homem e de uma mulher que são casados, deixa sua mulher em casa, vai deitar com outro, deixa seu marido em casa, vai deitar com outro. Isso é um adultério, mas isso é um adultério particular. Isso é um adultério da vida de um casal, da vida de um homem e de uma mulher. Pode afetar a família, tá? Duas famílias vai ser afetada, mas a igreja não tem que se afetar com isso, não. Isso não é problema da igreja. A igreja colocou isso na cabeça porque a igreja quer cobrir o adultério dela, os pastores querem cobrir o adultério deles, os apóstolos querem cobrir o adultério deles, os missionários querem cobrir o adultério deles e botar o povo para adulterar com eles, achando que está certo. Como, por exemplo, botar a igreja na política, botar a igreja na idolatria, é adulterar. Esse é o verdadeiro adultério. E além deles fazer isso, ainda leva o povo a fazer isso. Então as pessoas pensam que adultério na igreja é só o homem deitar com a outra mulher que não é a mulher dele, a mulher deitar com o homem que não é dele. Não é nada disso. Quando eu faço isso, eu fiz. Não foi a igreja. O pastor não tem nada a ver com isso. O pastor tem que fazer, me aconselhar, se quiser, porque ele tem todo o direito, mas se ele quiser me aconselhar, me acolher, se tiver ministério, corta do ministério, tira da função ministerial, bota para se recuperar do erro, se ressurgir do erro, renascer desse erro, sair fora dele e voltar à vida. Mas a igreja não tem nada a ver com isso. Eu que sou casado, deitei com a outra mulher, quem estava na cama com a outra mulher foi eu e a mulher. Não foi o pastor, não foi a mulher do pastor, não foi as irmãzinhas da igreja, não foi os irmãos da igreja, não foi Satanás, porque tem gente por aí que adultera, falando, foi Satanás, Foi tu e ele que deitou com a mulher? Pois é. Foi tu e ele que adulterou? Pois é. Eu não. Eu sou assim. Se eu vejo na Bíblia assim, a Bíblia diz assim: se eu adulterei, se uma mulher adulterou contra o homem, é problema da mulher e aquela pessoa. Vai ele se consertar diante de Deus. A igreja precisa parar de ser fofoqueira, de ser encrenqueira, de ser entrona. Você não está aí para isso. Fulano adulterou. E daí que ela adulterou? Quem vai para o inferno é você, eles que vão se arrepender. O que você tem com isso? O que você tem que fazer é pedir a Deus que restaure a vida dele, que ele seja salvo, que ele seja liberto, que ele saia desse pecado, que ele não pratique isso. Essa é a tua função. Agora, quando o pastor diz, o bispo diz, compra essa chave aqui que ela é ungida, ele está adulterando a palavra e tu está comprando e adulterando com ele. Esse é o adultério que está com vocês, juntos, todos o mesmo adultério. O adultério da incredulidade, o adultério da idolatria, o adultério do engano, das mentiras, o adultério de Jezabel. É isso que vocês estão fazendo dentro da igreja, e os pastores apoiando o adultério da vaidade, que é o adultério da Jezabel, que a igreja está adulterando juntos. Mas a igreja pensa que adulterar é só deitar com outra mulher. Não é nada disso, tá? Então os apóstolos aqui estavam dizendo para Jesus que não entenderia como o que significava ressurgir, o que significava ressuscitar. Então você precisa entender. Nós falaremos sobre o assunto futuramente, quando falarmos da nossa ressurreição. Então você acompanhou comigo, você vai acompanhar comigo aqui novamente, no capítulo de número, ou melhor, nesse mesmo capítulo 9 de Marcos, no versículo de número 31. Diz o versículo 31: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias
depois ressurgiria. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e receava interrogá-lo. Está aqui um versículo que eu vejo uma tremenda de um engano no que diz respeito à interpretação. Olha o que o escritor escreve aqui. Porque ensinava os seus discípulos. Quem ensinava? Jesus de Nazaré. Ele ensinava a seus discípulos, leia o texto todo que você vai entender, tá? Do verso 14 para frente. Ele ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois, vejam aqui, 3 dias depois de morto, olha, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressurgirá. Então vejam, matou na sexta à tarde, na sexta à tarde mesmo ele foi sepultado, e no domingo pela manhã ele ressurgiu. Eu já falei disso aqui para vocês entenderem. Então aqui ele diz que 3 dias depois. Então quantos dias Jesus ficou na sepultura? 4? Porque 3 dias depois, 3 dias depois de ser morto, ele ressurgiria. 3 dias depois de ser morto. Não teve nada disso. Não teve nada de 3 dias. O que vem depois de 3 dias, se nós formos pegar isso ao pé da letra, o que vem depois de 3 dias é o quarto. Olha aí, entendendo o texto melhor? O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressurgirá. 3 dias depois de morto, ele vai ressurgir. 3 dias depois. Jesus não ficou nem 40 horas na sepultura, tá, meus amados? É só olhar a Bíblia que você vai entender. Então isso aqui é um erro de interpretação que nós precisamos compreender melhor. Amém? Então vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14 e o versículo de número 28. Eu já li? Acho que não. Versículo 27, disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, eu li isso em Mateus, querido pastor, e se escandalizarão em mim, tal. Versículo 28, mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galileia. Então Jesus aqui está confirmando: vou ressuscitar, vou ressurgir, vou voltar. E de fato Jesus ressurgiu, Jesus voltou. Todos nós somos testemunha disso, a menos que você não crê na palavra de Deus. Então vamos lá, vamos mais para frente um pouco. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e no verso de número 3. Atos 17, 3. Acompanhe, por favor. Expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, diz ele, é o Cristo. Então Paulo está aqui, em Tessalônica e em Bereia, dizendo aos irmãos: Jesus ressurgiu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Disseram, pregavam, ensinavam e falavam, profetizaram e declararam por todo o tempo que era necessário que o Cristo padecesse, fosse morto, sepultado e ressurgisse. Então aqui estou eu para dizer a vocês: o Cristo padeceu, o Cristo foi crucificado, o Cristo morreu, o Cristo foi sepultado, mas o Cristo de fato ressurgiu dentre os mortos. Amém? Essa é a nossa alegria. Assim nós também seremos como Ele foi. Ressurgiremos, ressuscitaremos e viveremos para Ele e por Ele e com Ele para todos sempre. O versículo, ou melhor, Romanos capítulo de número
Romanos, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. E o versículo, você vai acompanhar comigo, o 4. Vamos ler para entender melhor. Versículo de número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou que a graça aumente? É uma pergunta que o Paulo está fazendo aqui aos irmãos de Roma. Ele mesmo diz, de modo nenhum. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andaremos também nós em novidade de vida. Você quer ressurgir com Cristo, querido? Você quer, minha amada, ressurgir com Cristo e andando como Jezabel? Mas não vai mesmo. Você quer ressurgir com Cristo, querida? Da forma que você se comporta? Mas tenha certeza que não vai mesmo. Se eu quero ressurgir com Cristo, primeira coisa é fazer o que Paulo está dizendo aqui. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você já desceu as águas do batismo, fazendo a imersão nas águas de um novo nascimento? Como foi que fez? Chegou na igreja, o apóstolo diz, vem aqui, vem descer as águas, e você vai lá e faz as águas. Entra lá, demônio seco, sai demônio molhado, querido, você não nasceu de novo. Isso não é novo nascimento. O batismo é parte da salvação. E você precisa ter cuidado com isso. Então aqui está Paulo dizendo, Cristo ressurgiu, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Aleluia. Ainda Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, e no versículo de número 34. Vamos ler o 31? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aqui está. Quem vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ninguém vai tentar acusação quando você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus nessa vida para esperar a vida eterna. Se você não ressuscitou com Ele, se você não morreu para as coisas desse mundo, Paulo está perguntando em Romanos 6, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Você é idólatra, querido. Você é idólatra, minha querida. Você é vaidosa. Seu amor é o dinheiro. Como é que você ressuscitou com Cristo? Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, que quem nasceu de novo, contra eles não há acusação, contra eles não há condenação, mas quem não nasceu de novo, não tem jeito de ser ressuscitado com Cristo. E o versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo nos ressuscitou. Se você passou pelo processo de um novo nascimento, se você passou pelo processo de uma nova vida, não tem acusação contra você. Mas na igreja entrega a idolatria. Qualquer um pode dizer, é você que dá isso, é você que mostra isso, portanto não adianta você falar, está me acusando. Admite que você está errado, e aí é mais bonito para você. Admite, eu preciso admitir dos meus erros, entender, sou eu que estou errado, vou mudar minha vida, melhor não? Que consciência pura se alguém pensar assim e fazer assim, mas viver nessa promiscuidade que está aí, do jeito que está a igreja, absurdos, queridos.
Então, Paulo está dizendo aqui que Cristo verdadeiramente ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. Agora você vai acompanhar comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Essa carta é linda, 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 linda. Coisas preciosíssimas nessa carta. Eu fico feliz demais ao ler essa carta, ao ver os versículos que há nela, ao ver os textos que há nela e como Cristo fala da nossa ressurreição. Capítulo de número 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios e o versículo de número 4. O versículo de número... Eu sempre costumo ler um versículo antes para entender melhor. Versículo 1. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vou anunciei. Aqui está. Cristo ressuscitou. Ninguém tenta acusação contra os que ressuscitou em Cristo. Mas se você reter como foi ensinado. E agora? Aí ele diz aqui: pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Queridos, esse versículo aqui me intriga. Por que me intriga? Vou te explicar. É os erros que eu encontro nas interpretações bíblicas, mas eu não vou falar dele hoje. Eu só vou te mostrar aqui, versículo 7, Paulo dizendo aqui, versículo 5, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. 12 o quê? 12 apóstolos? Não é verdade. Porque antes de Jesus ressuscitar, Judas já tinha se enforcado. Judas já tinha se suicidado. Judas já tinha morrido. Então Judas não viu Jesus ressuscitado. Diz a Bíblia que quando Judas percebe que Cristo não deu ouvido ao que ele queria, e que Cristo realmente foi entregue, se entregou à morte, e ele sentiu, e por conta disso ele mesmo se entregou à morte. O Judas se matou. Então, esse versículo, os 12. Você vai dizer, mas e Matias, que foi escolhido? Matias não ficou no lugar de Paulo, ou melhor, no lugar de Judas. Quem ficou no lugar de Judas, como o próprio Paulo mostra, foi ele. A menos que Paulo esteja falando dele mesmo, incluindo ele ali como os 12. Mas incluir Matias não tem como. Matias não foi considerado um apóstolo da linhagem dos 12 apóstolos. Era 12, saiu um, que foi o Judas, que se perdeu, e Jesus declarou isso nos evangelhos, que você pode acompanhar, em Atos dos Apóstolos, você pode ver isso. E então vem o outro apóstolo, que ocupa o lugar de Judas Iscariotes. Para que isso acontecesse, os apóstolos, como Pedro e os demais apóstolos, jogaram cartas. Deus não escolhe ninguém nem por título, nem por curso, e nem por carta, no que diz respeito a assumir o ministério, o reino dele. Mas eles fizeram isso. Cristo não aceitou. Paulo, então, é levantado para ser colocado no lugar de Judas Iscariotes. Mas Paulo, naquela época que Jesus ressurge, Paulo ainda não era apóstolo. Paulo não conhecia o Senhor ainda, então Paulo não está falando dele.
que foi visto pelos 12. Agora, depois que Paulo se converte no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Talvez seja disso que o apóstolo está dizendo, foi visto pelos 12, incluindo ele. Talvez seja disso. Não sendo disso, também tem erro aí, porque Judas não viu Jesus ressuscitado. Tá bem, queridos? Vamos orar a Deus e pedir a Deus graça e sabedoria. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos pela tua santa palavra. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de cultuar a ti, de ensinar a tua palavra, de pregar a tua palavra, de falar a tua palavra, de lermos e de passar ao povo o que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos passou, nós estamos repassando. Nos ajuda e não me deixe falar o engano. Não me deixe falar engano. Se é para eu mentir com a tua palavra, se é para enganar o povo com a tua palavra, a não ser que eu mesmo não esteja tendo a revelação, a não ser que eu esteja falando não de propósito, não porque quero, não por exaltação, aí vem de ti o perdão e a correção. Mas se eu de propósito faço isso, eu te peço que não deixe isso acontecer comigo, como eu vejo por aí. Se eu faço isso por interesses próprios, por favor, fecha a minha boca. Eu não quero, eu quero ensinar o que tu mandou ensinar, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas vejam que verdadeiramente o Senhor é quem ama. Não existe um amor igual ao teu. Não existe. Os homens fazem de outros deuses e dos seus ídolos deuses para adorar, mas o único que é Deus acima de todas as coisas, digno de ser adorado, és tu, Senhor. E é por ti, ó Deus, que nós estamos pregando o teu evangelho. Nos dá graça, nos dá sabedoria e nos usa em tuas mãos. Socorre o teu povo, olha a nossa nação, olha o nosso povo. Mais uma semana que se iniciou, que tu venha dar graça, que venha socorrer os necessitados, desempregados, doentes, os enfermos, as autoridades constituídas por leis, que tu tenha misericórdia de cada um, socorre a cada um, socorre os que estão presos, os que estão, meu Deus, no mundo do crime, na prostituição, na idolatria, na feitiçaria, no engano, os que estão dentro das igrejas, perdidos, sem saber a direção. Tenha misericórdia, nos conduz e nos ajuda, porque não há ninguém bom, ninguém sábio, senão tu que é bom e que é sábio, o suficiente para nos levar contigo. Muito obrigado por tudo, que tu seja glorificado e exaltado, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te oramos hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Até o nosso próximo vídeo. Fique em paz.